Bom dia, queridos. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. O componente curricular é História, objeto do conhecimento, profissões do passado. Sou a professora Milene Lima, então vamos lá. Bom, crianças, essas fotos que estão ao lado do texto, vocês estão vendo que é uma foto atualizada do mundo atual, ou seja, tecnologia. E o que a nossa aula tem a ver com tecnologia? Nós vamos falar o porquê que as profissões do passado estão sumindo, ou seja, estão ficando extintas a cada dia. Então, vamos ler o texto e vamos entender melhor essa situação. Graças à tecnologia ou simplesmente à mudança de costumes, algumas profissões antes muito comuns e necessárias estão sumindo do mercado ou simplesmente já desapareceram. Segundo especialistas, na próxima década, outras tantas deixarão de existir ou ficarão reduzidas. Há um número muito baixo de praticantes e isso inclui profissões que hoje empregam milhões de pessoas, como operador de telemarketing e corretor de seguros. Observem essa foto, crianças. Um homem com uma lanterna na mão. E o cenário é um cinema. Aqui era uma das profissões do passado, conhecido como lanterninha. Vamos entender a função do lanterninha de cinema. O lanterninha é responsável por direcionar pessoas a seus lugares depois que uma sessão de cinema começa. Com uma lanterna na mão, ele vai indicando o caminho aos atrasadinhos. Antigamente, todo cinema tinha esse profissional e hoje em dia ainda existem alguns sobreviventes desse antigo trabalho, mas eles são muito poucos. Nessa imagem aparece uma mulher, tipo xerocando, tarefas em uma máquina, que não é uma impressora, é um mimeógrafo. Vamos conhecer um pouco desse aparelho, ou seja, dessa profissão, operadora de mimeógrafo. Operador de mimeógrafo. Os tempos de escola primária, na década de 70, quando as provas tinham cheiro de álcool de mimeógrafo. A forma mais fácil de fazer cópias naquele tempo, pré-computador, era o mimeógrafo, uma geringonça na qual a gente colocava um original feito num papel especial, geralmente batido à máquina, e dava para fazer diversas cópias. Isto era muito usado para provas e apostilas, que deveriam ser entregues aos alunos. Quando a professora não tinha tempo de preparar isto tudo, um profissional especializado o fazia. Era o operador de mimeógrafo, que preparava os originais e fazia tantas cópias quanto necessário. Olha que moça bonita! Adivinha que profissão era essa, crianças? Pois bem, aí era uma telefonista, uma profissão na qual foi extinta, praticamente. As ligações de nossas casas eram repassadas por essa telefonista. Vamos conhecer o papel que ela fazia. Bom, crianças, vamos conhecer realmente a função da telefonista. Algum tempo atrás, não existia telefone nas residências, até que foi disponibilizado para a população ter um aparelho telefone em suas casas. Mas mesmo assim, você não conseguia fazer ligação diretamente do aparelho. Ao levantá-lo do gancho, a telefonista estava lá, fazia a ligação para você e te repassava. Daí, com o tempo, essa função não foi preciso mais. Cada um fazia sua própria ligação. Só que as empresas ainda precisavam de uma telefonista para repassar para os ramais. Mesmo assim, está deixando de ser necessário devido às centrais digitais que fazem todo o trabalho automaticamente. Com isso, está ficando extinta essa profissão. Profissão leiteiro. Era muito comum
há algumas décadas pessoas receberem diariamente em suas portas leites e seus derivados. O leite, geralmente em garrafas de vidro, era entregue por um profissional conhecido como leiteiro. Diariamente ou no período combinado, lá estava ele com produtos frescos que algumas vezes incluía até pães, geleias e outras guloseimas. Em grandes cidades, esse profissional já sumiu há muito tempo, mas em pequenos municípios ou lugares mais afastados, ainda é possível encontrar alguns na ativa. Calceteiro. No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas por pedras. Por isso, a profissão de calceteiro ou assentador de pedras era importante e esses profissionais eram muito solicitados. Atualmente, a maioria das ruas das cidades brasileiras é coberta por asfalto, técnica mais barata. Bom, crianças, estamos chegando ao final, mas na página 112 do seu livro tem duas profissões, que é acendedor de lampiões e limpador de trilho. Verifique com cuidado e pratique na página 113 o que você aprendeu sobre profissões do passado. Não esqueça de enviar suas atividades para a sua professora e sua fotinha. Um abraço e até a próxima!